Olá, a paz, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou a missionária Rosane, sempre aqui trazendo conteúdos para edificar a nossa vida espiritual, matrimonial, familiar, porque nós precisamos todos os dias buscar crescimento em todas as áreas da nossa vida através da palavra do Senhor. Se você não acompanhou ainda os demais dias, vai lá no canal que tem todos os dias, faça esse propósito do início ao fim, não apenas assista, mas viva isso na tua vida, porque o viver a palavra é que tem poder transformador sobre as nossas vidas. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de fidelidade. Esse é um tema um pouco polêmico, principalmente quando a gente fala aí de traição. Devo perdoar, não devo perdoar. Mas vamos, de acordo com a palavra do Senhor, buscar um direcionamento para nós. O que nós precisamos ter em mente? Que a nossa vida com Deus, ela não é como uma receita de bolo, que todos seguem, chegam ao mesmo resultado, ao bolo perfeito, e tudo lindo e maravilhoso. Não. Nós somos seres únicos, criados únicos. Então Deus tem um projeto e um trabalhar também único na vida de cada um. Então por isso a importância de eu buscar em Deus aquilo que Ele tem para mim. Porque vai ter pessoas sim que Ele restaura completamente o casamento, pessoas que conseguem perdoar a infidelidade. Mas já tem outras pessoas que Deus quer dar uma nova história. Nós vamos ver ao longo da história o povo idolatrando a outros deuses, se perdendo no meio do caminho. Então Deus, Ele realmente sabe o quanto dói a infidelidade. E nós vemos que o trair, ele dá uma abertura para a pessoa se separar. Mas eu conheço pessoas que, mesmo depois de várias traições, perdoaram, conseguiram perdoar de verdade, reconstruíram o casamento, estão bem felizes. Mas eu também conheço pessoas que decidiram não dar continuidade ao casamento. E como é que eu sei se eu devo continuar ou não? O que eu tenho que fazer? Buscando a palavra do Senhor. Porque Deus, Ele é aquele que conhece a nossa história do início ao fim. Nós vemos agora, Ele já está no amanhã. Então é nele que eu tenho que buscar um direcionamento para o que eu tenho que fazer a respeito do meu casamento. Eu quero ler aqui um versículo de Provérbios 26. E diz assim: mas um homem fiel, quem poderá achar? Você vê, um Provérbios que já foi escrito vários anos, milhares de anos atrás. Provérbios, ele foi escrito por Salomão, e já naquela época ele já estava dizendo onde é que pode se achar um homem fiel. Ele já estava falando da raridade da fidelidade. E se nós formos olhar para os nossos tempos atuais, se nós não estivermos com o nosso coração firmados no Senhor, nós poderemos nos deixar seduzir. Essa questão de fidelidade tem muito a ver com o caráter da pessoa. Tem muitas pessoas que jogam a culpa no diabo, de coisa que o diabo nem tem culpa. Então você se permanecer fiel é caráter, é lealdade, é realmente parceria. E muitas vezes nós damos brechas, porque nós podemos deixar de cumprir o nosso papel como esposo, como esposa, e ali o inimigo, ele pega aquela brecha, ele entra e faz a festa. Então não é só eu pensar, às vezes a pessoa passou por uma infidelidade, mas ele foi lá, ele me traiu, ela me traiu. Mas é você rever todo o cenário. Por que chegou a essa situação? Claro, como eu disse, é questão de caráter. Então tem pessoas que o esposo, a esposa vai fazer de tudo, e mesmo assim ele vai permanecer sendo infiel, porque tem a ver com caráter. Foi o caráter que não foi mudado, o caráter que não foi transformado. Mas tem também o outro lado, que as situações que nós damos a bandeja para o inimigo pegar e fazer a festa. Então eu preciso também trazer essa reflexão todos os dias para a minha vida.
E aí, as lições que eu venho falando desde o início, sobre gratidão, é sobre servir, é sobre elogiar, realmente uma casa que você vai construindo, que você vai colocando tijolinho após tijolinho, tijolinho após tijolinho. E ali aquele casamento vai crescendo, vai se fortalecendo, vai se fortificando através da palavra do Senhor. Então eu preciso refletir. Eu tenho plantado sementes de fidelidade? Como é que eu tenho cuidado desta área da minha vida? Às vezes, o esposo, a esposa, sabe que a pessoa ela tem uma dificuldade nessa área, às vezes ela gosta de pornografia. Como é que eu tenho ajudado o meu esposo, a minha esposa a se livrar disso? Será que eu tenho contribuído ou eu tenho atrapalhado? Às vezes passa dias sem olhar no olho do outro, sem ter aquele momento íntimo do casal. E aí você vai contribuindo mais e mais para isso. Então é como eu falei, eu buscar dentro de mim a mudança que eu quero ver no meu casamento, eu fazer a diferença, eu fazer tudo aquilo que compete a mim fazer. Às vezes sou eu que tenho essa tentação, eu que tenho essa dificuldade. Às vezes eu gosto de ver pornografia, eu gosto de, como algumas pessoas dizem, cutucar a onça com vara curta. Mas aí eu procurar o meu esposo, procurar a minha esposa e dizer, olha, eu tenho dificuldade nessa área, me ajude. Vamos vencer juntos. Porque isso tem muito poder. Isso é transformador. Esses dias eu estava vendo um pastor dizer que de repente ele estava no culto e uma mulher deu uma cruzada de perna sem querer, ele viu e ele disse que aquilo não saía da cabeça dele, não saía da cabeça dele, ele orava, ele jejuava e não saía. Aí ele falou, meu Deus, e agora o que eu faço? E aí ele disse que o Espírito Santo falou assim pra ele, fale com a tua esposa. E aí ele chegou na esposa dele e disse, olha, aconteceu isso, a mulher deu a cruzada de perna e eu vi, eu não consigo tirar da minha cabeça, eu já orei, já jejuei. A mulher pegou na mão dele e disse assim, vem aqui que eu vou orar por você. E a mulher orou, expulsou, e ele disse que naquela hora aquilo saiu da mente dele. Então vê como é importante o casal vencer juntos. Onde um tem uma dificuldade, o outro ajudar a não tacar pedra. Às vezes o teu esposo, a tua esposa tem dificuldade com pornografia. Tem coisas que atraem ele e ela. E aí a gente fica atacando. A gente fica apontando, mas não, é você ter um posicionamento diferente. Os dois darem a mão e falar, nós vamos vencer juntos. Porque juntos vocês podem ir mais longe. Talvez você já foi traído, várias vezes não sabe o que fazer, mas busque no Senhor direcionamento. Às vezes a gente vai se aconselhar com quem não tem nada para agregar na nossa vida, com quem não tem bagagem, com quem não tem o Espírito Santo do Senhor. E Deus, Ele está querendo restaurar o teu casamento, a tua vida. Então vá buscar a resposta de Deus, vá buscar se aconselhar com homens e mulheres de Deus que vão te conduzir mais e mais para o teu propósito, para aquilo que o Senhor tem sobre a tua vida. De repente você decidiu perdoar, se decidiu perdoar, perdoe de verdade, não fique jogando na cara, não fique remoendo, voltando ao passado, porque o passado não tem nada para nós. Agora o futuro sim, eu posso construir um futuro diferente. Talvez você diga assim, Rosane, mas eu fui tão ferida, eu quero perdoar, mas eu não consigo. Perdoar é decisão, é posicionamento. Quando nós desejamos, nós conseguimos sim perdoar. Claro que é difícil, eu confesso que não vivi, não passei por isso, espero nunca passar. Então eu fico imaginando o quão dolorido, o quão difícil é, mas essa é uma decisão que você tem que tomar em conjunto com a presença do Espírito Santo. Só Deus pode te dar esse direcionamento do que fazer. Então busque em jejum, em oração, a resposta e aquilo que o Senhor tem para a tua vida. De repente, o teu esposo, a tua esposa pediu perdão, se arrependeu, mudou de verdade. E assim Deus pode te dar um casamento completamente restaurado, completamente transformado. Não há situação que o nosso Deus, Ele não possa mudar, Ele não possa transformar. Talvez é isso que você está esperando em Deus. Continue buscando. Se o Senhor disse para você esperar, se o Senhor disse que Ele vai fazer, confie nas promessas que Ele lançou sobre a tua vida, sobre o teu casamento.
Um ponto importante da gente incentivar o nosso esposo é a gente ser o exemplo, a gente ser o exemplo de fidelidade, de lealdade, de parceria, de cumplicidade, porque eu já falei aqui, o exemplo, ele é contagiante. Então hoje o que fica de reflexão para nós é: em que maneiras você vê a fidelidade do teu esposo e da tua esposa evidente? Você demonstra a sua fidelidade? Você é aquela pessoa que é uma pessoa de palavra? Porque às vezes quando a gente fala de fidelidade, a gente pensa só na questão de traição física, mas vai muito além do que isso. Quantas esposas, quantos esposos não são fiéis na relação financeira, enganam um ao outro, às vezes esconde coisas, mas a fidelidade, ela também está nisso, em eu ser sincero com meu parceiro, com meu esposo, com a minha esposa. Então hoje observe isso no teu casamento. Se isso se perdeu, que você possa resgatar isso dentro de você. E se você tem um esposo, uma esposa que se dedica, que é fiel, que é parceiro, valorize isso. Incentive cada vez mais e mais isso. Porque hoje em dia está tão difícil pessoas de caráter, pessoas honestas. Mesmo dentro da igreja, nós vemos muitas pessoas se perdendo. Então valorize isso no teu esposo. Valorize isso na tua esposa. Agora vamos orar e vamos falar com o nosso Deus. Ah, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, mais um dia diante de Ti, buscando através da Tua palavra uma mudança, uma transformação na nossa vida, no nosso casamento. Ah, Senhor, eu Te agradeço, porque o Senhor me deu um esposo que todos os dias busca ser fiel, que todos os dias busca viver, Senhor, a Tua palavra, que busca todos os dias realmente me amar, Senhor, incondicionalmente, apesar das minhas falhas, Senhor. Ah, Deus, conserva em mim um caráter de fidelidade, de lealdade, de parceria, Senhor, ao meu esposo, e que juntos nós possamos trilhar o caminho que o Senhor tem para as nossas vidas. Ah, Deus poderoso, cada um também que está participando desse propósito. Talvez ele tenha sofrido com a infidelidade do esposo, da esposa. Mas Deus, nesse momento, traz resposta, traz direcionamento do que fazer. Talvez ela é aquela que tenha dificuldade de se manter fiel. Mas Deus transforma o caráter, transforma, Senhor, o coração, porque a Tua palavra é poderosa para transformar, para dar vida e vida em abundância. E que o relacionamento deles possam ser, Senhor, um relacionamento pautado na Tua palavra, um relacionamento de fidelidade, Senhor, de união, Pai. E que hoje cada um possa romper e ir além para a honra e glória do Teu nome. Amém. Então busque todos os dias, acima de tudo, se manter fiel e honrando a Deus, porque aquele que se mantém fiel e honra a Deus, ele vai conseguir honrar o esposo, ele vai conseguir honrar a esposa. Amanhã eu te espero para mais um dia do nosso propósito. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia na presença do nosso Deus.